Como não pode ser diferente, uma noite de Libertadores é sempre uma noite de tensão. E assim tem sido desde o primeiro jogo, um dificílimo jogo contra o Vélez fora de casa, com uma vitória. Depois um jogo que se desenhava tranquilo contra o próprio União La Calera. O Flamengo começou muito mal no segundo tempo, levou um gol, depois deslanchou, fez 4-1. A vitória sofrida sobre a LDU, depois do primeiro tempo de Almanac, fomos engolidos no segundo tempo e achamos o gol da vitória num pênalti sofrido pelo Arrascaeta. Hoje, mais uma vez, um jogo muito complicado. Aí, não tanto pela qualidade do adversário, nem mesmo o campo de grama sintética pode servir de desculpa, embora a gente perceba que o time errou muitos passos, principalmente os lançamentos, quando a bola quicava, o jogador não conseguia alcançá-la. Isso aconteceu várias vezes no nosso ataque, mas o time do União La Calera é bem mais fraco que o Flamengo e o resultado normal teria sido a vitória. Agora, em termos de classificação, se nós pensarmos que de 3 jogos fora ganhamos 2, empatamos 1, né? Eu acho que isso deve ser quase inédito na história do Flamengo, né? E no jogo em casa vencemos. Então temos 10 pontos em 4 jogos. Nossa situação é muito tranquila em termos de classificação. Esse empate não permite mais que o União La Calera nos alcance. E sobram aí Vélez e LDU, que vão se enfrentar, inclusive, que dificilmente vão conseguir ultrapassar o Flamengo. Eu não cheguei a fazer cálculo, mas considero o Flamengo classificado e muito provavelmente como primeiro do grupo. Então, nesse ponto, o resultado foi bom, até porque saímos perdendo por 2-0. Mas a atuação do Flamengo foi bastante fraca, né? É claro que você levar 2 gols no início do jogo prejudica muito, né? Primeiro gol, falhas consecutivas, seguidas e absurdas do Bruno Viana, né? Teve mais de uma chance de se redimir da falha e insistiu em errar até que o adversário fizesse o gol. No segundo gol, na cobrança de escanteio, eu achei que o Bruno Henrique atrapalhou o Ilharão. Ele sai da bola e o Ilharão quase que se assusta e permite que a bola toque em sua canela e entre. Foi um lance, eu acho que mais de fatalidade, mais de azar do que propriamente uma falha técnica. Repito, me pareceu que o Bruno Henrique saiu da frente ou se abaixou quando não precisava. Mas, enfim, isso aí fez com que o Flamengo tivesse que correr atrás. Tivemos aí a felicidade de fazer um gol no primeiro tempo, com um pênalti cometido infantilmente pelo zagueiro do União La Calera, e no segundo tempo fomos com tudo para cima, né? A bola teimava em não entrar, o time tinha muito volume de jogo, mas não tinha tantas oportunidades claras assim, até que a entrada do Pedro deixou o Flamengo ainda mais ofensivo. Mesmo assim o União La Calera não conseguia atacar, não conseguia espaço para tentar um contra-ataque que praticamente definisse o jogo, até que empatamos no gol do Ilharão, que teria assim se redimido da falha no gol do União La Calera, mas a virada não veio. Foi um pouco frustrante quando a gente pensa que o Flamengo é bem melhor que o adversário. As mexidas no final do jogo do Rogério Ceni, para mim, foram totalmente loucas, né? Levamos até um pouco não de pressão, mas o adversário chegou até a tentar a vitória novamente, o que seria esperado, claro. Quem ganhava de 2-0 em casa precisava desesperadamente da vitória, teria que se expor um pouco no final. Mas não conseguimos encaixar um contra-ataque que terminasse com a bola lá dentro. Chances não faltaram. Não foi exatamente uma construção de chances de jogadas bem trabalhadas. Foi muito mais na base do volume de jogo, na base da pressão. A bola rondou muito a área do União La Calera, mas não conseguimos aí fazer o gol da vitória. Como eu tinha comentado em alguns grupos, na minha opinião, depois do 2-2, teria sido o momento melhor para equilibrar o time, tirando o Vitinho tirando o Bruno Henrique e Everton Ribeiro, fizeram péssimas partidas, e colocando o Vitinho e o Hugo Moura para dar mais equilíbrio no meio, justamente para não nos arriscarmos a levar o terceiro gol, já que o empate nas circunstâncias em que foi conseguido será um resultado, se não bom, pelo menos satisfatório, porque nós temos que pensar o seguinte: é uma corrida de 4 competidores, dos quais os 2 primeiros avançam, e o Flamengo tem tudo para ser o primeiro, né, com esse empate. Mas a opção do treinador foi outra, o time não perdeu o volume de jogo, pelo contrário, aí imprensou ainda mais o adversário, mas aí o gol da vitória não veio. Dessa vez ele abriu mão do Vitinho, né, que tem um remate fora da área, poderia ser útil nessa parte final. Everton Ribeiro jogou muito mal, falhas técnicas. Bruno Henrique também, deixando a bola escapar do pé, conseguiu uma arrancada no final, muito pouco para 2 jogadores de quem a gente espera muito. 2 jogadores que foram fundamentais nessa trajetória vitoriosa que o Flamengo vem experimentando nos últimos anos. Realmente jogaram muito abaixo. Agora, outro também que não brilhou foi o Arrascaeta, né, que vem fazendo uma ótima temporada.
hoje não conseguiu se destacar, talvez pelo pouco espaço. Como eu falei, os 2 gols que o Flamengo sofreu logo no início do jogo permitiram que o adversário jogasse lá atrás. Então isso aí reduz também o espaço para que os jogadores do Flamengo trabalhem bem a bola com desenvoltura. Alguns jogadores, além dos 2 que eu citei anteriormente, também foram bem abaixo, né? Bruno Viana foi catastrófico, né? Eu me referi primeiro ao Everton Ribeiro e Bruno Henrique, porque o Flamengo é um time basicamente ofensivo. Mas o Bruno Viana foi uma tragédia. Além das sucessivas falhas no gol, depois mostrou insegurança novamente no final do jogo, acabou sendo substituído, muito mal mesmo. O Ilharão, achei que fez uma boa atuação. Como eu disse, não achei que ele falhou no gol, fez o gol de empate. João Gomes jogou muito bem, estava um pouco nervoso, foi substituído pela opção ofensiva do treinador, boa atuação do Diego. Isla bem abaixo do esperado, mais uma vez, não vem enfrentando uma boa fase, não vem passando por um momento positivo, jogou muito abaixo do que se esperava. Diego, mais uma boa atuação. Gabigol fez o que se espera dele, fez um gol, né? Pênalti muito bem cobrado, mas não teve grande brilho aí nas jogadas individuais. Tentou, se esforçou como sempre, não conseguiu. O Pedro entrou dando mais volume dentro da área, foi importante, chegou a finalizar uma bola com perigo, deu um passo, o Gabigol não alcançou. E os jogadores que entraram no final, praticamente não dá para fazer uma avaliação deles, porque jogaram pouco tempo. Mateuzinho jogou com a disposição que a gente sabe, de sempre. No final ele ainda perdeu uma bola, perdeu o domínio, mas conseguiu o escanteio. Ramon também entrou no finalzinho do jogo, foi muito, muito ofensivo. O Flamengo tentou a virada de qualquer maneira, seria uma vitória consagradora, né, nessa situação de Libertadores, mas ela não veio. Então, nesse momento, a gente aceitar o empate, como tendo sido um resultado positivo em termos de classificação, e com a consciência aí que muita coisa precisa melhorar no Flamengo. Agora é óbvio que o nosso time vem em evolução. E certo tipo de falha não há como ser corrigida. Você não pode ensinar o Everton Ribeiro a matar a bola. Não pode ensinar o Bruno Henrique a optar pela velocidade, que é o forte dele. Ou você não pode ensinar o Bruno Viana que não se deve fazer tantas besteiras num lance só. Isso aí é o livre-arbítrio do jogador, é a falha pessoal dele. Acredito que no decorrer do Brasileiro haverão mudanças no time, quer dizer, se eu tenho certeza que, na verdade, ninguém vai aguentar jogar esse tempo todo, né? Hoje, por exemplo, já não tivemos Gerson e Rodrigo Caio continua de fora. Vamos torcer para que eles se recuperem, o próprio Michael, Thiago Maia, acredito que em junho deva estar já começando a trabalhar para encorpar o nosso plantel. A gente sabe que é muito difícil a contratação de jogadores, o Flamengo não está em situação financeira para fazer investimentos e loucuras, na verdade, talvez até precise vender algum atleta. O Diego Alves também faz falta, né, pela sua experiência, pela sua liderança. Torcer para que esses jogadores se recuperem, o plantel seja encorpado e a gente possa seguir aí fazendo uma grande Libertadores em busca do tricampeonato, fazendo também, obviamente, um grande brasileiro em busca do campeonato. Não sem antes, não se abandonar, claro, o Campeonato Carioca. Sábado agora começa a decisão contra o Fluminense e vamos aí em busca do hexa tricampeonato. Saudações rubro-negras, boa noite a todos.